Boa noite a todos, dando continuidade às aulas da preceptoria 2023, na metodologia da escola. A gente tem a honra, mais uma vez, de doutora Patrícia Abreu, fazer presente essa aula tão importante de qualidade da água para hemodiálise. Então, vamos lá. Então, voltando, essa vai ser a melhor aula do ano. Ela é fantástica. E a gente começa assim. Estou no plantão de diálise, ou dentro de um hospital fazendo diálise, tanto faz, pode ser agudo, e a enfermeira diz para mim: doutor, o paciente está com tremor. Acho que todo mundo viu isso até hoje, certo? Doutor, o paciente está com cianose. Doutor, o paciente está esquisito. O paciente falou que em casa estava meio sonolento e aqui ele está mais sonolento. O que o médico acaba procurando são situações, eu tenho certeza que é acesso vascular, alguma coisa de dentro do paciente. E a gente para nesse raciocínio porque não é treinado o médico para cuidar também da água e de outros produtos para diálise. Aquilo que a gente não vê, o coração não sente. Então, a ideia hoje, mais do que aula, é mostrar para vocês que o que está envolvido na diálise é muito mais do que a troca de solutos, retirar fluidos, retirar o que está em excesso, colocar o que está faltando, acertar os alvos, acertar as metas, encaminhar para o transplante. Isso também é importante. Mas o importante é a gente preparar o procedimento para o paciente sair melhor do que ele chegou. Então, a água, ela conta essa história. Pode passar, acho que é que eu passo. Passe. Então, a água, ela conta essa história pelo seguinte. Porque a gente acha, se eu fizer uma pergunta para vocês, quem cuida da água? Quem é a responsabilidade não agora do CRM? Quem é que cuida da água? De quem já está trabalhando em clínica, quem tem clínica que já foi visitar? Quem fica lá dentro da água, cuidando da água, na cabeça de vocês? Vai chutando quem vocês lembram que ficam. Engenheiro não está na RDC 154, que precisa ter engenheiro dentro da clínica. Você fala, ixi. Farmacêutico. Poderia ser um farmacêutico. Não está na RDC, que a clínica precisa ter um farmacêutico. Não está na RDC, quem é que vai ficar cuidando da parte técnica da água? A única coisa que está na RDC, que a responsabilidade toda do procedimento dialítico é do médico, responsável técnico. Não tem mais nada escrito na lei. Então, o que está escrito é aquilo que está verdadeiro. Então, a gente começa vendo que pirogenia é uma reação de tremor. Pode ter febre, pode ter mialgia, pode ter instabilidade. E, geralmente, vocês, a depender da situação, da experiência, se o paciente é novo ou não, às vezes a gente até dá uma dipirona, dá um corticoide, vê se é pirogenia mesmo, e às vezes até suspende a diálise para pensar no que está acontecendo. Isso acontece. Pirogenia é algo que pode ter na clínica eventualmente. Se você começa a ter, toda sessão tem uma pirogenia, toda semana tem uma pirogenia, pacientes diferentes, salas diferentes, máquinas diferentes. Isso vocês têm que abrir o mundo para ver se o defeito é do paciente ou se é daquele entorno que o paciente está tratando. Então, se está no plantão, teve um tremor, eu sei que é aquele paciente, mas tenta ver o que está acontecendo nos últimos 10 dias. Porque, de repente, vocês voltam semana que vem e falam, doutor, continua tendo pirogenia. E isso, infelizmente, é muito frequente. Hoje, no Brasil, 85% das clínicas são privadas, mas com convênio com o SUS. Como o SUS está pagando muito aquém daquilo que precisava, e o dinheiro no final do mês tem que caber, existem alguns procedimentos que se postergam. É igual você fala assim, preciso levar meu carro para revisão. Eu vou levar só o mês que vem, porque esse mês o dinheiro está curto. Então, a gente tem que pensar que aquilo que está ali tem máquina, tem insumos, tem o paciente,
tem o ser humano e tem a própria infraestrutura da clínica de diálise. Muito bem. Bacteremia, eu gosto muito de... Eu já vi tudo quanto é tipo de pirogenia e bacteremia. É impressionante. São coisas que a gente não publica, porque você vai ter que colocar o local onde aconteceu, então a gente resolve o problema localmente e faz a publicação. Mas quando eu falo que está com bacteremia, o nome significa tem bicho. E teoricamente não precisa ser só bactéria, é fungo também. Então eu gosto muito de falar pirogenia, aquele tremor. Se cresceu alguma coisa na cultura, especialmente alguém que não estava tomando antibiótico, alguém que eu consegui coletar a cultura do catéter, e se cresceu algo, eu posso dizer, então, que é uma bacteremia. Mas por o meu time saber de que eu estou falando. E quando vocês olham as bactérias, é tudo gram-negativo. Tudo gram-negativo. Quando for gram-negativo, eu já fico achando que não deve ser o catéter. Porque quando é o catéter, é tudo gram-positivo. Na grande maioria das vezes, lógico. E quando fala assim, cresceu uma cândida, aí você fala, nossa, vamos ver se isso é do paciente ou vamos ver se tem outras coisas acontecendo. Mas, quando fala que é gram-negativo, a enfermeira até solta. Isso parece bicho de água. Especialmente esses nomes aqui, ó. Estenotrofomonas, Acinetobacter, Burkholderia. Esse nome, para mim, é igual água. Certo? Muito bem. O paciente, ele pode até apresentar um quadro de infecção bacteriana por um gram positivo, porque por vários motivos de quebra de protocolo, porque quando a gente quebra um protocolo, vocês podem ter certeza que outros estão sendo quebrados também. Exemplo, nossa, eu estou num lugar que todo mundo tem infecção de catéter. Comece a procurar outras coisas que vocês vão achar outras coisas também. Ok? Muito bem. Então, colocando pirogenia, colocando bacteremia, sempre quando a gente está frente a essa situação, que é muito comum, óbvio que o raciocínio clínico vai dizer para mim, será que é do paciente? E aí qualquer sistema que vocês quiserem, né? Renal crônico é imunossuprimido. Não só situações que eu esteja enxergando, alguma celulite, mas, óbvio, trato gastrointestinal, vias respiratórias superiores. Óbvio que eu vou atrás disso aqui, pode ser ele, sem problema nenhum. Se estiver utilizando um catéter, a primeira hipótese ainda vai ser catéter. Prótese é menos e fístula é menos. Então, catéter infecta mais do que prótese, que infecta mais do que uma fístula. Eu vou falar assim, nossa, será que é o reuso? Será que é a máquina? Será que é a água? Então, quando eu vejo pirogenias pipocando em turnos diferentes, em pacientes diferentes, óbvio que isso daqui não vai ser, não é o paciente. Provavelmente não é o acesso vascular daquele paciente. Pode até ser já o acesso de todo mundo, porque lá atrás estava tudo infectado, que infectou todos os catéteres. Se é paciente do mesmo turno, eu tenho que pensar em reuso, porque eles fazem reuso sempre naquele mesmo momento. Terminou a diálise, todo mundo faz o reuso. Se na diálise, dali 2 dias, todo mundo daquele reuso está tendo tremor, eu tenho que pensar em reuso. De repente, é só naquele cantinho ali. Pode ser que seja a máquina. Agora, imagina se for a água. A água ela pode ser responsável por estar infectando todo o caminho que chega até o paciente. Então, uma água contaminada, ela pode contaminar o paciente, o catéter, o capilar e a máquina. Ok? Muito bem. Então, vamos para uma primeira pergunta. Uma sessão bem convencional, de 4 horas, um fluxo de banho de 500 ml por minuto. São 2 perguntas. A primeira, quantos litros de água potável são necessários, não acrescentando reuso, que no reuso a gente precisa também gastar água para fazer a desinfecção do capilar. E a pergunta 2 é a mesma coisa, só que, ao invés de água potável, é água tratada. Alguém se habilita? Tratada 120 litros. Tratada 120 litros, perfeito. 500 vezes 60 vezes 40. 120 litros. Tratada. E potável?
pode ser 240, porque para eu formar uma água tratada, é óbvio que eu tenho que ter primeiro uma água potável. A água tratada não vira potável. A água potável vira tratada. E aí 1 litro que entra de água potável, vocês têm que já saber que não faz 1 litro de água tratada. Aqui é só para vocês terem uma noção da quantidade de água que se gasta numa clínica de diálise por dia. Se um paciente, só para fazer a diálise, não estou colocando a água que gastou para lavar a máquina, para fazer reuso, ele gasta 240 litros, uma clínica que naquele dia dialisou 100 pacientes, hoje qualquer clínica está dialisando por dia 200, né? Se for 100 pacientes, eu vou gastar 24 mil litros d'água. Então, vocês imaginam a conta de água que chega na clínica de diálise. Então, isso já é uma preocupação a nível de, e se faltar água? Porque a água está vindo da torneira, e se der algum pepino? Então, a gente também tem que conhecer o que eu vou utilizar, como que chega até mim, porque se não chegar, eu tenho que fazer o marcha ré e ver o que acontece. Então, diga. Quantas vezes um capilar pode ser reusado? Na portaria, 12 vezes. Se for hepatite C, ou se for anti-HCV positivo, HBS positivo, anti-HIV positivo, uso único. Por que a gente reutiliza? Porque o Brasil não tem dinheiro para pagar o uso único e a gente nem tem aí. Se eu falar assim, a partir de amanhã todo mundo usa uso único no Brasil, a gente não tem fornecedor, tá? E imagina o quanto também tem de lixo para tudo isso daí, tá? Nos Estados Unidos, eles pegam o copinho e queimam só a fibra, eles reutilizam o copinho, porque é material super resistente, você queima a fibra e reutiliza, tá? Porque lá eles não fazem reuso. Então, a resposta é essa mesmo, é só para vocês verem. Depois eu vou mostrar por que é 240 litros, que pode não ser 240 litros. Eu só quero dizer que aqui são 120 litros, aqui vai depender muito o quanto que a minha osmose está produzindo, o quanto que ela está rejeitando, ok? Porque esse número aqui pode ser 200 litros, tá? Muito bem. Então, quando eu falo de hemodiálise, essa sessão de 240 minutos, ela vai consumir 120 litros de banho. O que é o banho? É a água tratada, mais o concentrado básico e mais o concentrado ácido. Eu nunca vi contaminação de concentrado ácido e concentrado básico, seja da Farmarin, seja da Fresenius, eu nunca vi. Até porque você imagina um banho ácido, crescer alguma coisa no banho ácido. Entretanto, terminou o turno, sobrou básico, tem que jogar fora. Terminou o turno, sobrou ácido, você pode ir guardando e guardar para o dia seguinte. Básico é doidinho para crescer bactérias que adoram o meio básico, tá? Muito bem. Então, essa introdução é para a gente ter certeza que a responsabilidade técnica é do médico, mas existem pessoas que vão fazer todo esse cuidado, tá? Então, a água, até chegar no paciente, ela precisa vir de algum lugar, a água potável, ela precisa ser armazenada, ela precisa ser purificada, depois ela vai ser distribuída. Então, origem, purificação e distribuição, tá? E às vezes aqui vocês vão ouvir esse nome de pré-tratamento. Na verdade é pré-osmose, e aí eu já prefiro deixar a osmose aqui também como tratamento, que para mim a osmose não é pré-tratamento, é tratamento. Então esse é o caminho longo da água, ou o longo caminho da água. Para quem está no 10º andar, a água aqui nossa vem da represa Billings, que é braço de mar, aqui na Baixada. Ela vai para a caixa d'água do hospital, depois ela sobe, se eu não me engano está até na pneu, no 12º andar. Por pressão ela faz uma queda para o 10º andar. Lá a gente tem um reservatório ainda. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aquele reservatório que vocês têm lá no 10º andar é de água potável ou tratada? Lá tem um pulmãozinho, lá tem um reservatório. Tratado. É água tratada. Para vocês verem como, nossa, em todo sentido essa aula. Ok? Então aquilo lá é água tratada.
Ok? Muito bem. Então, essa água potável, ela pode vir de um sistema de tratamento, Sabesp, algum lugar de Salvador, algum lugar de Porto Alegre. E aí, gente, essa água potável, ela é diferente. Quem lavar o cabelo em Salvador fica duro que nem um pau, porque a água do Nordeste é muito dura. Ela tem muito cálcio. Então, o tratamento de água para o Nordeste vai ter que ser diferente um pouco de São Paulo, que a água de São Paulo é muito boa. A água de São Paulo, ela não é dura. Ela é boa no sentido que ela não é dura. A do Nordeste é dura. Então, eu fico imaginando, na hora que eu tenho que falar sobre água dura, eu vou ter que ter uma qualidade melhor da água. Às vezes, a gente vê água vindo de mananciais, de lagoas, né? Que a prefeitura que encaminha. Então, eu preciso ter certeza quem é o responsável daquela água da lagoa. Como é que eu vou ter certeza? Aí é esse o caminho importante da água. A água pode vir de poço artesiano e a água pode vir de caminhão-pipa. Tudo isso a portaria autoriza, tá? Óbvio que se ela vier de poço artesiano, as clínicas, já que eu vou gastar, sei lá, tem clínica que gasta 40 mil litros de água por dia. Então, é muito econômico você ter um poço artesiano, se der certo, em um ano você paga o poço artesiano e você vai economizar muito dinheiro por mês em água, tá? E caminhão-pipa. Tinha uma clínica em Guarulhos que ela só recebia água de caminhão-pipa. Ela não tinha como ter poço artesiano, ela não confiava muito na água que estava chegando para ela, era tudo caminhão-pipa. E aí eu vou contando as histórias práticas que acontecem no caminhão-pipa, tá? É muito interessante. Essa água potável, ela vai adentrar na clínica e vai precisar ficar em reservatórios. Aqui na cidade de São Paulo é obrigatório ter 2 reservatórios, para você, quando limpar um, você utiliza o outro. É obrigatório. Então, se a minha clínica utiliza 20 mil litros, eu tenho que ter 2 reservatórios de 20 mil litros. Está na lei. Especialmente quem é lá da Zona Norte, que vem da represa Billings, desculpa, vem lá da Cantareira, e a gente passou há uns 10 anos atrás uma crise hídrica, então a gente até chamava o caminhão-pipa para encher os 2 reservatórios, porque a gente sabia que ia ficar um tempão sem água na torneira. Essa água fica nesse reservatório, aí ela vem para o tratamento de água. Aqui é onde acontece a purificação da água. Então, aqui a gente vai falar um por um, que é o areia ou multimídia. Aqui a gente tem carvão. Aqui a gente tem abrandador ou deionizador. Aqui a osmose. E tem lugar que tem o pulmãozinho. Esse pulmãozinho não é obrigatório. Por exemplo, você pode fabricar, produzir água tratada e já consumir no reuso, consumir na diálise. Você não precisa ficar guardando esse reservatório aqui. Aqui é mais para a gente ter a segurança que, se tudo pifar, eu tenho pelo menos uma água para terminar a diálise, desligar a diálise e fazer um reuso para não perder os capilares. Depois eu tenho a distribuição. Tudo isso daqui é passado em cano. Esse cano, ele pode ser algo bem antigo, que é o PVC. PVC você tem que emendar um cano no outro e você faz uma emenda por fora. Então, com o tempo, isso aqui, 7 anos, começa a ter microfraturas. E é por isso que todas as clínicas que estão com PVC deixam os canos exteriorizados. Porque ali você pode ver vazamento, você não precisa ficar derrubando parede. Tá? Então, pode ver, tudo é exteriorizado. Tem o PEX, que é mais, não é um PVC, ele é melhorado, mas a emenda é feita interna. Então, ele tem menos fratura, ele dura 14, 15 anos, ele é mais caro, mas se alguém vai construir uma clínica, no mínimo, ele vai pedir um PEX. E existem outras tubulações que são muito mais resistentes, muito mais caras, que também a pessoa pode usar. Essa água que entrou nessa tubulação, ela vai ter 2 caminhos. Ou ela vai para o reuso, para a gente fazer o reuso dos capilares, ou ela vai à sala de diálise. Na sala de diálise, a água que eu usei vai para o esgoto, lá no reuso vai para o esgoto, e aqui na osmose, eu vou mostrar para vocês lá, se aqui entra 1 litro, mais ou menos aqui sai 600 ml, mais ou menos a proporção é essa, então 400 ml sai aqui, e é uma água ótima, ótima. A água que vem aqui, basicamente, é tudo água potável, então é basicamente 1 litro, 1 litro. Mas a hora que chega na osmose, através do sistema de osmose reversa, para eu fazer uma água basicamente H2O,
eu vou ter um rejeito de 30%, 40%. Tá certo? Então, esse é o caminho da água. Em qualquer clínica, em qualquer lugar. Pode ser a mais chique do mundo, a mais simples do mundo. Esse é o caminho. Muito bem. Quem é que comanda essa água potável? A água de abastecimento do serviço de diálise deve ter o seu padrão de potabilidade em conformidade com a normatização vigente. Não é a Sabesp que vai me dizer como é que está a água. Eu que vou ter que, quando a água chegar, ver se ela está nas características físicas e organolépticas de uma água potável, que na portaria está dizendo o que é uma água potável. É algo que não tem cor, não está turva, não tem sabor, não tem cheiro. Eu tenho que verificar isso diariamente, e esse é o pulo do gato. Esta água da rede pública, se vier aqui do tratamento público, ela tem que ter cloro, é o cloro que mata o bicho. Então, eu tenho que ter mais do que 0,2 miligramas por litro de cloro. Se ela vier ou do caminhão-pipa ou de poço artesiano, ela tem que ser maior do que 0,5 miligramas por litro de cloro. Então, esta dosagem, todo dia, de manhã, ia depender de onde você tem a clínica, várias vezes por dia. Por quê? Eu já tive situações que a água potável vinda da rede pública não tinha cloro. A água que vinha do caminhão-pipa não tinha cloro. Ok? Então, aqui já começa. E quem é o responsável de dizer que a água está em conformidade? O médico. Tá? Então, todo dia a enfermeira tem que ver isso, todo dia a enfermeira, pode ser a técnica de enfermagem, pode ser o farmacêutico, pode ser o engenheiro, pode ser o técnico da água, como não está especificado, ou pode ser o médico. Na minha clínica, quando a gente tinha clínica, o Faustão, que era o médico, ele ia lá fazer isso. No primeiro turno, era a enfermeira que chegava às 5h30, ela tinha que fazer tudo isso, anotar, carimbar, piriri, popopó, e tem que fazer mesmo. Imagina uma água chegando sem cloro. Então já vai imaginando na cabeça de vocês uma água potável sem cloro. É igual cheio de bicho. É igual. Muito bem. Então aqui é a RDC 11, 2014. Seção 8, da qualidade da água. Caminhão-pipa. Existem normas que não... Essas normas não estão definidas direitinho na portaria, aliás, não estão definidas em lugar nenhum. Quando eu era consultora era da Davita, então eu criei a normatização, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o caminhão, o caminhoneiro, o poço, e ver tudo o que acontecia. Então, o que está na portaria é assim: garantir que tanques, válvulas, equipamento dos veículos transportadores sejam apropriados para levar água para você. Manter o registro com dados atualizados sobre o fornecimento e a fonte de água. Manter registro atualizado das análises de controle de qualidade de água prevista nessa portaria. Assegurar que o cloro residual livre seja maior que 0,5. Garantir que o veículo utilizado para o fornecimento esteja na lei. Garantir que o cara que está dirigindo o caminhão não esteja embriagado. Garantir que o caminhão é limpo. Garantir responsável técnico. Então, quando a gente compra caminhão-pipa, é uns 2.000, 2.500 um caminhão-pipa para te levar água, você tem que fazer um contrato e você tem que ir lá, você tem que conhecer, e você tem que ver se ele atende a todas as especificações. Ele tem que dar para você que a água dele, se ele tem que fazer uma vez por mês, ele tem que apresentar uma vez por mês. Só que, independente disso, a hora que chega o caminhão-pipa, tudo aquilo que a gente faz de uma água potável tem que fazer em cada caminhão-pipa que chega. Porque pode acontecer isso. O cara está tirando de algo que eu não sei o que é, um está passando para o outro, seja o que Deus quiser. Olha o estilo do caminhão. E está escrito água potável. De potável não tem nada. Então, até você ir lá... E tem um outro item, esse daqui, que foi um checklist que eu fiz. Ele tem que ter licença da Anvisa, ele tem que ter um laudo mensal de cada fonte, ele outorga saber se ele tem autonomia, ele tem licença para extrair recursos hídricos, certificado de limpeza de reservatório, licença de funcionamento, no caso de São Paulo, parecer técnico da CETESB,
tem que ter um químico responsável, um certificado de bombeiro, atestado de capacidade técnica, licença de uso de solo. Aí você fala, nossa senhora, que chato. É o médico que tem que saber isso, tá? Então, a garantia de qualidade na entrega, esse é um checklist que eu fiz lá para a empresa, e eu fui conhecer todos os itens, e aí de 5 fornecedores a gente ficou com 1. Porque ninguém tinha outorga, ninguém tem licença, é um mundo de Deus, seja o que Deus quiser, ninguém fiscaliza. E aí, vamos supor então que o caminhão chega na clínica, acabou o fornecimento, vocês têm um contrato com o caminhão, eu preciso de um caminhão-pipa. Isso acontece direto, na casinha, em qualquer lugar. Chega o caminhão-pipa, você vai ter que tirar a água e olhar se está com cheiro, aquelas coisas todas, que a água vai entrar no seu reservatório. E o cloro está 0,2. O que vocês fazem? Cancela o caminhão, falou que precisa de outro caminhão. Aí eu vou contar um item que aconteceu. A gente falou, eu não quero esse caminhão, não tem, né? Eu preciso de 0,5. O caminhão que a gente viu, que horror. A gente viu que o caminhão deu uma volta perto da clínica, deu uma meia hora. O motorista colocou algo dentro, que deveria ser cloro, deu outra andada para dar uma chacoalhada e chegou lá, só que a gente viu que era a mesma placa e não dava tempo de ter voltado. A gente não aceitou o caminhão. Agora, se o caminhão chegou lá, o que foi a nossa sorte também? O cloro estava maior do que 2. Cloro maior do que 2 vai machucar toda a membrana de vocês. Então, vocês também não podem aceitar uma água com mais de 2 de cloro. Por exemplo, vocês estão dialisando no 10º andar e a enfermeira fala assim, nossa, está vindo água sem cloro. O técnico vai lá no 12º e joga cloro. Está clorado. Vocês têm que saber se aquilo cloro que ele clorou vai ficar entre 0, como vem do abastecimento, entre 0,2 e 2. Certo? Simples assim. Muito bem. Então, quando a gente faz poço artesiano, tem também a portaria de consolidação de 2017, que fala sobre o poço artesiano. O responsável pela solução alternativa coletiva, né? Tem que ter outorga emitida, tem que ter os parâmetros, tem que ter um responsável técnico habilitado. Mas quem tem poço artesiano, vale a pena pela economia, tá bom? E fica com autonomia também. E aí você controla a sua água, então isso também é bom. Então isso é permitido. Agora a gente pula para o reservatório. Eu já visitei uma clínica que o reservatório ficava no 2º andar, e era todo aberto em cima, no Nordeste, que faz 50 graus. E eles não estavam entendendo, eu fui fazer uma auditoria por pirogenia. Então, a depender do que você usa, o cloro evapora. O cloro evapora, né? Evapora. Especialmente se fica o tempo todo, 12 horas, com o sol rachando. Isso daqui pode ter microfraturas, então vocês podem ter contaminação do reservatório. Então, o reservatório, ele passa a ser algo também, um cerne bem importante, porque ele vai guardar uma água que eu espero que esteja chegando boa, mas eu sou obrigada a manter essa água boa, tá certo? Então, o reservatório a gente tem que ver, aqui na casinha da pediatria, era muito comum ter pirogenia, e a pirogenia lá era cloro baixo na água. Se você não dosa, você não vê. E a hora que você dosa todo dia, 3 vezes por dia, especialmente se você está numa cidade ou algum lugar que você já sabe que o histórico ali é mais ou menos. Então, a gente tem que saber onde a gente está. Então, a clínica de 300 pacientes, que dialisa 150 pacientes por dia, eu preciso utilizar só para diálise 20 mil litros, né? Então, multiplique isso daqui no mínimo por 2, porque eu vou precisar para reuso, para dar descarga no banheiro, para lavar a clínica. Então, é muita água realmente por dia. E o que tem na portaria? Esses reservatórios, eu tenho que limpar, literalmente, semestralmente. Você tem que escoar toda a água, por isso que é bom ter 2, que aí você fala, agora a gente vai encher só esse, deixa esse vazio, que a gente vai ter que fazer a limpeza. Mensalmente, eu tenho que fazer um controle bacteriológico da água que está saindo aqui.
Eu, como sou esperta, eu já faço até do cavalete que está entrando na minha clínica, tá? Então, eu quero saber se a água que está vindo de fora está boa. Depois eu faço para saber se a água que está saindo do meu reservatório está boa. Porque quanto mais eu vou fazendo o checkpoint, mais eu vou ficando segura, tá? Eu tenho que fazer limpeza e desinfecção do reservatório e da redistribuição para hemodiálise mensal. Isso aqui eu vou falar lá no looping para vocês. A gente foi agora, então, para o tratamento. A água aqui, ela tem que estar clorada. Então, a água que vai entrar no meu tratamento, ela tem que ter cloro. Ela tem que ser potável. Mas essa água potável não pode ir para o paciente. Um meio mais concentrado vai para o menos concentrado. Então, aqui nós vamos ter, falando de novo para vocês sempre lembrar, eu posso dizer que isso aqui é um pré-tratamento, tem gente que usa esse termo, porque o tratamento seria osmose, aqui o pulmãozinho, e aí eu posso trabalhar com esse tal de rejeito. Esse rejeito é uma água potável que ainda passou por vários filtros, então não tem nenhuma clínica pegando essa água e jogando no esgoto. A gente pega essa água, volta para a caixa d'água, ou joga para o prédio para alimentar a descarga, limpar banheiro, porque é água super limpa. Só que essa água de rejeito, o que que ela é? É água potável mais os íons que eu concentrei. Porque água tratada, põe na cabeça que é H2O. E água potável é H2O mais íons. Então, o que que eu tenho aqui no rejeito? Água potável mais íons. Então, é uma água pesadona. Então, não dá para lavar cabelo, não dá para lavar o carro. Ela é ácida, tá? Esse rejeito, pessoal, vai depender. Então, se vocês forem expert em água, dá para você bater, quando você bate o olho na osmose, pode ver que tem igual um painel de avião. Toda informação está ali. E a depender da informação, dá para você saber se a osmose está ruim, se a clínica está sem dinheiro, se a clínica está com muito dinheiro. Só bater o olho, que a gente vai ver lá na osmose. Muito bem. É para frente. Isso aqui é só para vocês continuar fixando. Eu acho isso muito importante. Eu tive muita experiência com água sem cloro. Eu vou mostrar por quê. O tratamento mais de perto, então, essas duas colunas de carvão não necessariamente precisam ser duas pela lei, e elas podem estar também, geralmente a gente coloca aqui, entre a areia e entre o abrandador, tá? Então, isso é um tratamento de água bem convencional. Beleza. A água, então, que vai entrar no meu tratamento, ela pode estar com cloro baixo, ela pode estar com cloro alto, ela pode estar com baixa pressão, caiu a pressão de água da rua, furou minha caixa d'água, ou ela pode estar também com bactérias, especialmente se ela tiver com cloro baixo. Isso é minha água potável, porque a água potável ela tem cloro, magnésio, antimônio, arsênio, berílio, que é água potável, certo? Por isso que eu não estou falando aqui que ela não contém íons, ela contém íons, mas ela infelizmente pode estar com cloro baixo, cloro alto, baixa pressão e bactéria. Isso é péssimo, vai acabar com o meu tratamento de água. E espero que não acabe também com o paciente. Então vamos lá. Primeiro, é o filtro de areia ou filtro multimídia. Se eu abrir, eu vou ver isso daqui, areia mesmo. Areia. Isso aqui a gente acaba nem trocando, porque isso, areia, né, vai continuar para sempre. Né? Às vezes a gente troca a carcaça. Ele vai tirar partículas maiores, por exemplo, a asa da barata. Então já é uma coisa boa. É aquela água que vem do rio, que vocês vão ver, quando vai passando por pedras, a água vai saindo mais limpinha, porque a areia vai retendo partículas. Então esse filtro de areia serve para isso. Ponto. Não vai fazer mais nada. Aí a gente vem para o carvão ativado. Este que é o intenso. Ele remove cloro. É o único momento da diálise, do tratamento, que a gente vai tirar o cloro que tem daquela água clorada potável. Não precisam ser dois, mas geralmente as clínicas hoje estão usando dois, porque para garantir que está tirando o cloro, especialmente no verão, os sistemas de tratamento público enchem de cloro. Então, eu já vi cloro elevado numa cidade. Eu vou sempre falar do Nordeste, porque eu quero linkar vocês com o calor. Eu quero linkar com
com lagoas, tá? Por que São Paulo? Porque São Paulo, realmente, a água é muito bem controladinha. Então, quando eu falo Nordeste, não é pejorativo, mas é porque, como eu fazia consultoria em muitas clínicas do Nordeste, muitas coisas eu fui aprendendo, mas depois eu conto as coisas de São Paulo. Aqui não fica para trás de jeito nenhum, mas o melhor exemplo de cloro que eu queria dar para vocês é esse que eu falei de cloro baixo. Se vocês dosarem só o cloro aqui, se a água chegou com cloro baixo, como é que vai estar o cloro aqui? Baixo. Você fala assim, o meu carvão ativado está top. Top nada, a água que não tinha cloro. Agora, se eu dosei água potável, tinha lá 0,6, 0,7 de cloro, e agora saiu com menos que 0,1, então eu falo, a minha água potável está legal, chegou com cloro, e o meu carvão ativado tirou o cloro. Então, o cloro pós-carvão tem que estar menor que 0,1. Okay? Se da rede pública aqui maior que 2, eu tenho que começar tudo de novo, porque senão esse cloro elevado vai machucar as minhas membranas também. E aí, quando vocês entrarem em clínica para saber se o cloro, se o carvão ativado está na quantidade, a gente tem que estar pelo menos aqui, ó. Se vocês apagar a luz e jogar a luz do celular, isso aqui é transparente, aí você vê direitinho o nível do cloro. Então, agora eu vou contar um exemplo. Eu fazendo auditoria, aqui estava escrito cloro, troca da resina tal dia, tudo lindo. Apaguei a luz, a hora que eu coloquei o celular, estava aqui, o carvão. Então, eu sou mineira, eu só acredito vendo. Então, quando a gente está no lugar que a gente é o responsável, óbvio que isso eu estou contando casos que eu vi, não é que acontece toda hora. Mas quando tem uma coisa errada, você vira detetive e você vai nisso. Então, aí eu falei, mas espera aí, a informação está errada. E isso aconteceu mesmo, tá? Outro caso que aconteceu do cloro. Numa cidade do Nordeste, muitas pessoas estavam indo em pronto-socorro com vômito. Era muito calor e eles descobriram que a água da cidade estava muito clorada, porque no calor cresce muita bactéria. Especialmente, era uma cidade praiana, especialmente se você tem cianobactéria. Então, a prefeitura estava enchendo as lagoas de cloro, e era da onde eles estavam tirando água. E aí eles viram isso, cloro no estômago, gastrite. Aí os pacientes da clínica começaram a ter... Você ligava... Foi um horror. Foi no hospital privado, ligava o paciente anti-espineia e desaturava. Ligava do outro andar, desaturava. Ligava de outro lugar, desaturava. E nisso, o pessoal ligando e a gente lendo. Teve que colocar para a UTI. A gás da UTI sai metahemoglobina. Aí a da UTI falou assim, nossa, 14. Tem que ser menor que 2%, né? Está 14%. Então, a gente fez o diagnóstico graças ao intensivista, que teve que subir para a UTI, todo mundo... E foi subindo. E para você saber de onde era, né? Resumo da ópera. Estava muito clorada a água, o técnico fingia que o laudo estava bom, colocava que o cloro estava bom, não media nada, foi clorando, então a água que estava chegando para o paciente estava com cloro elevado. E aí a gente descobriu, porque na hora eu queria saber se era bactéria. Então o que eu fiz? Eu peguei uma fita de dipstick de urina, joguei ali e vi que nitrito estava negativo. É o que tinha para sábado à tarde. Ele pega uma fita, vai no laboratório e joga ali. Se o nitrito vier negativo, não deve ter bicho. E a gente tem esses negocinhos de cloro de piscina. Eu falei, vamos atrás. Porque na hora o hospital mostrava para a gente uma água boa. Aí a gente foi descobrir que esse hospital tinha um puxadinho. Esse puxadinho tinha uma água puxadinho, que vinha água de um lugar puxadinho. Então, por isso que eles não queriam dizer para nós a fonte da água. Era um reservatório puxadinho, né? Então, a gente foi puxando, porque ninguém faz dispneia e faz metahemoglobina. Aí você teve que dar água de metileno e parará. Então, eu já tive situações que o cloro não tinha na água, que o cloro chegou muito alto, que falava que estava vendo e não estava vendo, que tinha carvão aqui e não tinha carvão. Mas aqui a gente pode, antes do carvão, eu também posso ver a quantidade de cloro aqui, eu posso medir o cloro aqui.
né? Falar, eu vou ver aqui, se aqui tiver bom é porque todo o pré está bom também. E eu vou medir aqui, tem que estar menor que 0,1. Então, a função do carvão é só tirar cloro, mais nada. Aí, a depender da quantidade de vezes que eu estou usando a clínica, quantos pacientes, parari, eu tenho que fazer a troca do carvão ativado aqui, da resina, tá? E aí, quem te vende o tratamento vai falar, troca de tanto em tanto tempo, e por aí vai. Muito bem. Aí depois a gente chega aqui no abrandador ou deionizador, é onde eu vou tirar especialmente os cátions, né? Cálcio, magnésio. É uma resina catiônica, que também a troca dela o fornecedor avisa, e eu vou ficar tirando mesmo, para essa água não ficar dura. Então, a dureza da água, ela é restabelecida com uma dureza baixa, através do abrandador. E aí vocês veem que sempre do lado do abrandador tem um tanque onde a gente coloca sal grosso, porque eu vou precisar para desencrostar esse cálcio e magnésio que fica na resina, eu tenho que fazer a cada X vezes na semana uma reestruturação dessa resina, o desencrostamento. Então a gente joga sal, e aí é interessante porque eu já vi casos que jogaram o sal para desencrostar e não lavaram para tirar o sal. O paciente começou a ter hipertensão. Tem anotado. Ok? Até aí tudo bem? Ok. Então, até agora, antes da osmose, a importância do pré-tratamento vai ser sempre proteger a minha osmose, que é caro pra caramba, proteger o meu pré-tratamento e, óbvio, proteção ao meu paciente, né? Então, o pré-tratamento, ele é muito importante do ponto de vista iônico de tirar cloro e cloramina. Ele é muito importante para não deixar entrar bactéria nesses indivíduos. Então, se o cloro estiver ok, pode ter certeza que a água está ok. Então, eu vou remover cloro, eu vou remover a dureza da água, eu vou remover partículas de suspensão e aí eu protejo meus componentes. Ok? Muito que bem. No 10º a gente tem só a osmose, então. Não, tem tudo. E quando a gente leva a máquina para UTI? Nós vamos chegar lá. Aí já é uma osmose portátil, que vocês podem fazer um mini tratamento ali dentro. E é muito fácil de fazer. A osmose, eu coloquei isso daqui, a gente pode fazer duplo passo. Como tem 2 carvões, a gente pode colocar também 2 passos de osmose, tá? É a osmose que vai tirar aquilo que não tirou anteriormente. Quanto mais limpa chega a água para a osmose, mais tempo essa osmose vai durar, menos risco tem de romper a membrana de osmose, mas tem uma coisa que só ela tira, o alumínio. Então, antes de ter osmose reversa como obrigatoriedade no Brasil, a gente tinha as famosas intoxicações por alumínio. E eu vivi a época pré-osmose, então o paciente era tempo dependente dele ficar com encefalopatia por alumínio. A gente dava hidróxido de alumínio para aquela fósforo e dava alumínio na água. Tudo de bom. E eu ainda quelava também, ainda dava cálcio para ajudar, porque aí fica melhor ainda, né? Então, a bactéria, a endotoxina que está chegando, a gente consegue tirar na osmose também. Mas a gente tem que ter bactérias baixinhas e endotoxinas baixinhas. E aí, quem me diz o que é condutividade? Toda máquina de osmose está escrito, condutividade tem que ser menor do que 10 microsímmetros. O que é isso? Oi? É a soma de sujeira. No caso, a condutividade é dos íons. Porque, infelizmente, aqui eu poderia ter também nível de endotoxina pós-osmose. Você pode fazer endotoxina todo dia, só você ter o kit. Mas se uma diálise, se uma osmose está com mais de 10, ela nem pode ser ligada. O grande problema é você saber se aquele 13, 14 é as custas de cloro, é as custas de alumínio. Você não sabe quem é que é o rei da conversa. Você sabe que se somar tudo, pesar tudo, está dando mais do que 10. Então, vai passar íons para o paciente. Então, eu não posso dialisar um paciente que está com a osmose condutividade maior que 10. É simples assim, tá? Muito bem. A osmose, a gente tinha até uma folha no 10º, mas, na verdade, é a osmose reversa porque vai entrar uma água potável, mas já com pré-tratamento. Aí a gente vai fazer uma pressão, de sorte que a pressão vai fazer coletar uma água quase pura e o rejeito vai ser uma água potável limpinha com concentração dos íons. Então, se eu fizer a condutividade no rejeito, vai estar bem alto, porque a condutividade pós-osmose ficou baixinha. Tá certo? E o tamanho da osmose reversa vai depender quanto de água eu tenho que produzir.
Por isso que todo o sistema de água, vocês veem que está cheio de pressão. Eu tenho que saber quanto água está entrando, quanto de água eu estou produzindo, quanto eu estou rejeitando, para saber quanto que eu vou estar consumindo lá dentro. Então, a gente faz a prescrição. Eu quero 5 bombas de osmose. Eu quero 10, tá? Então, a gente prescreve quantas osmose eu quero, a depender do meu consumo de água, o tamanho da minha clínica. Muito bem. O que a portaria fala, então? Todo o sistema de diálise, todo o sistema de tratamento de água, ele tem todas as informações para vocês diariamente. Se alguém estiver checando, está tudo lá. Além disso, a gente tem aquilo que a portaria obriga. Então, ela obriga que, uma vez por mês, eu colete o bacteriológico, eu tenho que fazer o microbiológico, que significa coliforme total, bactéria heterotrófica e endotoxina. O limite máximo permitido é coliforme total não pode ter nada, bactéria heterotrófica tem que ser menor que 100, entretanto o nível de ação é 50, então é melhor não ter bactéria heterotrófica, e a endotoxina é até 0,25, mas o nível de ação é 0,125, ou seja, uma água que se preze não tem bactéria heterotrófica, não tem endotoxina e não tem coliforme. Isso aqui é interessante, porque de repente você fala assim, nossa, a minha água começou a ter 20 de bactéria heterotrófica. Uma clínica que tem um protocolo na mão já vai começar a fazer ação, vai querer saber o que está acontecendo. A gente não espera ter 100, tá? Isso daqui é feito mensalmente. A condutividade, ou seja, o físico-químico, a gente faz semestralmente, pós-osmose. É que se eu somar tudo isso daqui, tem que dar menos do que 10. Então, ó, alumínio, antimônio, arsênio, bário, berílio, cádmio, cálcio, chumbo, cloro, cobre, cromo, fluoreto, magnésio, mercúrio, nitrato, potássio, prata, selênio, sódio, sulfato, talisito. 6 em 6 meses, ok? Agora, se a minha osmose está sempre dando menor que 10, não necessariamente você vai estar com esse exame normal, que pode ser que isso aqui seja tudo 0 e o meu cloro está alto. Está dando 8. Então, ter menor que 10 não significa que está 100%. Eu tenho que fazer os outros passo a passo, tá? Antes de 2000, não era obrigatório ter osmose. Não tinha osmose no Brasil. Então, a gente parava no deionizador. O deionizador, quando você não tinha o deionizador, a água era sem cloro. Então, antigamente se dialisava com água sem cloro. Então, a pessoa tinha náusea, vômito, letargia, fraqueza. Você imagina uma hipercalcemia, uma hipermagnesemia. Então, a água foi melhorando muito. Então, a gente tinha síndrome da água dura. É quando eu tinha um excesso... Eu tinha excesso não, eu tinha o cálcio e o magnésio e o meu sistema não conseguia tirar. Tá? Esses problemas, basicamente, a gente não tem mais. Então, a condutividade a gente faz diariamente. A condutividade, ela está... É igual a velocidade do carro. Enquanto está ligado, está mostrando se está 80, 70. A condutividade é só você ler. E o semestral, que são os... Aí, isso daqui é diário, né? O semestral, ele não vai querer condutividade, ele vai dosar mesmo. E aí tem que fazer, por exemplo, se for semestral, eles fazem geralmente todos juntos ou não tem problema poder fazer tipo um mês outro? Não, você coleta um ponto só pós-osmose e coleta todos esses bichinhos aqui. A água, você tem que ter um contrato com o prestador de serviço de água, ele vai lá, ele coleta, tem toda uma técnica para coletar, e aí ele já te solta o laudo com todos, tá? Aqui a gente faz mensal se tudo estiver ok, se tudo tá muito bom. Aí a gente vai fazer mensal e eu vou mostrar os pontos para vocês. Então, a gente chega aqui, passou a osmose, o que eu posso acrescentar aqui? Então, eu posso acrescentar um duplo passo, eu posso colocar ozônio, eu posso colocar filtro de endotoxina, eu posso colocar lâmpadas ultravioleta, nada disso é obrigatório, mas as clínicas, basicamente, todas que eu conheci, tinham ozônio. O filtro de endotoxina, ele passa a ser obrigatório se você estiver usando lâmpada UV, porque a lâmpada UV é para quebrar a bactéria. Se eu quebrei a bactéria, eu posso ter endotoxina, então eu tenho que ter o filtro de endotoxina, tá? Então tem muitas clínicas que interpõem aí o ozônio, tá? Que é muito bom. Eu posso não ter o pulmãozinho, que é garantia de ter um pouco de água tratada. Lembrar que essa água não pode ficar represada, você entra na diálise, a água está só um pouquinho aqui, e aí eu entro na diálise e eu começo a fabricar mais água do que eu vou usar para chegar lá
meio-dia já está com um pouquinho de água aqui. E lembrar que a hora que termina a clínica, fechou a clínica, existe a história do looping. Isso daqui é como o sistema artério-venoso do coração. Existe a bomba, isso aqui tem que ficar funcionando 24 horas por dia, 7 dias na semana. Porque essa água não tem cloro. Se ela não tem cloro, se ela parar, ela vai infectar. Especialmente se é PVC e já tem mais de 10 anos. Então, isso aqui não pode parar. É o famoso looping. Se vocês colocar o ouvido ali à noite, lá no 10º, se não estiver tendo diálise, a água está correndo. O ozônio, então, é um refino final, assim, O ozônio é para você dar a martelada final, para você ter certeza que não está tendo bactéria. Porque a maior parte das clínicas quer bactéria heterotrófica zero. Zero, 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 zero. Então, é mais um refino daquilo que a osmose não pegou, eu mato com ozônio. Ok? Claro. Eu fiquei com uma dúvida, em qual momento desse processo mesmo essa água retorna para o reservatório de água potável? Potável, o que volta para o potável é só quando é diariamente, constantemente, quando você está fabricando água tratada. Então, por exemplo, a água, aqui, ó, é mais fácil aqui. A água potável chegou aqui, passou por tudo isso, agora ela vai chegar aqui na osmose. Quando ela chega na osmose, é fabricado 60% a 70% de água tratada, que vem aqui para o pulmãozinho, e o rejeito sai da própria máquina e pela uma tubulação, que é um looping diferente, vai lá, pode ir para o esgoto. A gente não joga para o esgoto porque é dinheiro jogado no ralo. Então, teoricamente, retorna água sem cloro para aquele abastecimento de água potável. Isso. Não altera a concentração. Sim, é por isso que você tem que ficar no teu reservatório, a depender do tamanho, clorando a sua água, se necessário. Se necessário for. Porque lembrar que geralmente tem reservatório de 20 mil litros, né? Então, a gente também tem que ficar fazendo essa história. E outra coisa, se você faz a cloração do teu sistema, do teu reservatório, mas naqueles 2 dias você jogou tudo no esgoto, lembrar de não fazer a cloração, senão vai ficar com o cloro. É que clínica direitinho, a gente vai ficar dosando cloro pós-reservatório. Muito bem. Então, o pré-tratamento, a água potável tem que ter cloro, pós-carvão não tem que ter quase nada de cloro. Eu teria que fazer isso antes de todos os turnos, para ter certeza. A minha água tem que estar com baixa dureza após o abrandador. Se eu fiz a retrolavagem para desencrustar o cálcio e o magnésio, é com sal, eu tenho que lavar para não ter sal ir para o paciente. Eu tenho que ver se todas as pressões estão funcionando, os horários dos cabeçotes, tudo é tranquilo. Osmose reversa, eu tenho que ver a condutividade, ela é online, full time. A pressão da osmose, você pode ver que toda a clínica dentro tem um aparelhinho que se cai a água da rua, apita, para a gente já saber que caiu a pressão. A osmose, ela vai me dar aqui quanto de água está chegando, quanto está saindo, se tem membrana furada. Quando você coloca assim, está entrando 1 litro de água potável e eu estou fabricando 60% de água tratada. Vocês podem ter certeza que essa membrana vai estourar. Porque está com muita pressão, ela está com pressão intraglomerular. Significa que o cara está sem dinheiro para jogar uma outra membrana para dar um alívio para aquela outra. Então, a membrana, a osmose, não pode trabalhar com muita pressão. Senão ela fura. Ela furando, vai passar alguma endotoxina que, por eventualidade, estaria ali, mas que a osmose iria segurar. Então, a osmose é um filtro. Quais desses pontos a gente precisa coletar água para fazer análise? Aí, vamos ver, se tiver tudo tranquilo na sua clínica, você já viu, então, que eu acho que todo dia tem que fazer o do cloro que está entrando, todo dia ou várias vezes por dia do cloro que está saindo, certo? Você tem que fazer da água que está entrando bacteriológica uma vez por mês, você tem que coletar uma vez a cada semestre o físico-químico aqui, aquele semestral, e o bacteriológico é mensal, aí eu vou falar quais são os pontos. Porque tem os pontos da RDC, mas tem os pontos que tem que ser mais pontos. Só isso não dá, tá? Eu vou mostrar os pontos do microbiológico, tá bom? Doutora, só uma dúvida. E aí essa questão agora atual da HDF, aí é que a gente tem que ter outra osmose, né? Para fazer a HDF. Não, não. Se a minha água for excepcional
E se com uma osmose está dando menos do que é exigido para HDF, ok. Você pode ter 30 osmose e tá uma porcaria. A água, se a água é muito limpa, então o importante é você estar oferecendo uma água sem endotoxina, porque HDF eu vou usar uma membrana com buraco maior. É muito lógico, né? Então você fala assim, não existe a exigência, mas é muito difícil você com uma osmose só fornecer 0 de endotoxina. Especialmente porque se teu sistema... Tanto é que para fazer HDF, a clínica tem que ser muito top, senão não entra HDF. Então, HDF é muito bom, porque quando tem, você já imagina que tudo antes de HDF está sendo muito bem controlado. Porque se a gente já teria que ter todo esse cuidado para não HDF, eu acho que HDF, se você falar assim, vantagem da HDF, todo mundo começou a prestar atenção na... Tá? Porque o buraco do capilar aumentou. Então, gente, tem... Aqui, ó, a reação você faz tudo. Quem faz isso daí, vocês sabem, pode fazer. Você pega a água, joga o cloro, aí tem lá, se é amarelinho, se é rosinha, pode sair a quantidade de cloro, tá? Pode sair. Então, por exemplo, se for 0,82 pós-carvão, passou de ano ou não? Não. Se for 0,82 chegando lá no cavalete, passou de ano, certo? Se for 0,82 chegando do caminhão-pipa, passou de ano também. Tá? Então tem muito aparelho, tem muita coisa e é bem disponível. Tá? É só para lembrar então da manutenção semestral. Então esse é todo o nosso procedimento de água. Quantas horas? Eu vou mais um pouquinho, tá? Para vocês entenderem a importância disso. Quando a gente sabe a história, a gente sabe onde a gente está, para onde a gente vai. De novo, em Minas Gerais, Oncotá, Oncotô, Oncovô. Por quê? Se antes de Cristo alguém já falava que se você não puder ajudar, mas não atrapalha. Isso é uma coisa importante, né? Não sei passar cateter, não passe, chama alguém que sabe, não tem problema nenhum. Não sei biopsiar, chama alguém que saiba. Não sei fazer fístula, não faça, pelo amor de Deus. Chame quem sabe fazer. Não atrapalha, né? Então, o Brasil foi colonizado. Durante muito tempo, Brasil colônia, quem tratava das doenças eram os pajés, os boticários, é o que tinha, ok? A Anvisa, olha quanto tempo tem a Anvisa. A Anvisa veio em 1808 em Salvador, porque aí abriram-se os portos e Dom João VI, então, abriu os portos para as nações, entre aspas, amigas, e aí surgiu a Anvisa no Brasil, tá? 1808. Só em 1830, o mundo começou a querer falar um pouquinho de diálise, né? Aqui era um químico, ele colocou o conceito, né, do mais concentrado para o menos concentrado, se tiver uma membrana, a água vai de um lado para o outro, bonitinho. Em 1913, esse farmacêutico tentou aplicar esse conceito em cães, então ele usava uma membrana e usava soro fisiológico, estava chegando bem perto. Aqui, esse senhor, ele tinha um PIBIC, na verdade era uma aluna, acho que do 2º ano, ele é hematologista. Ela descobriu heparina, mas aí ficou para ele, né? Então, ele descobriu heparina em 1916, mas foi aluna de 2º ano de medicina. E até 35 não tinha ensaio clínico, mas todo mundo estava doido para usar essa história de heparina. Isso daí foi um marco, você imagina? Alguém descobre heparina, né? Aí veio a guerra, e aí os alemães aproveitaram para fazer os testes, óbvio, né? Aqui, olha, o alemão aqui, ele já fazia experimentos em humanos. E aqui ele fazia diálise sem heparina. Dava 30 minutos, coagulava o sistema, né? Que é o que a gente faz, vai ser sem heparina, meia hora vai coagular o sistema. E eles estavam doidos para poder usar heparina. E aqui, toda vez que a gente vai em congresso americano, vocês veem a primeira máquina do Dr. Kolff, que foi feita na Segunda Guerra, distribuída para vários países, inclusive aqui para o Brasil, que era, isso aqui é enorme, vai daqui até ali o computador. É um tubo de celofane de 40 metros, hoje o capilar a gente vê que a superfície é grande, mas ele ficou pequenininho, né? A solução aqui era só água, a punção era arteriovenosa, aqui já tinha heparina, então ele conseguia fazer 11 horas de diálise. E no Brasil, 49, o doutor Tito,
Lá na USP, essa máquina está lá. Tinha uma paciente, uma mulher, 47 anos, intoxicada por mercúrio, e aí estava em coma. O comitê de ética autorizou ele fazer a diálise, e ele fez a diálise, e a paciente recuperou. Após a terceira sessão, ela saiu da intoxicação por mercúrio e lá na USP, com uma máquina muito parecida. Aí, em 53, cria o Ministério da Saúde. Muito bem. Nessa época, heparina era para poucos, não tinha muito plástico, insumos. De sorte que, em 1965, a diálise era basicamente para agudos. Fazia na Europa. Crônico, quem era crônico morria, tá? Era agudos. No 10º andar, conta o pessoal do Dr. Sérgio Draibe, que eles dialisavam com isso. Era realmente um caldeirão, isso é bem grandão. Isso aqui era um cólio, que é bem maior do que um capilar de hoje. Aqui não deve estar, sabe aqueles rabo, como é que chama? Rabo de... Você esquenta a água. Você põe na tomada. Rabo quente. Eles enfiavam o rabo quente aqui. Gente, rabo quente. Eles enfiavam a água aqui para ficar um pouquinho quente. Olha, tá vendo que já tinha linha? Em 1960 já tinha uma bomba. Mas isso aqui era água. Aí, isso, a gente não. Se funcionava uma artéria e uma veia. Quando a pessoa não tinha amputação, por isso que era só quadros agudos. E por pouco tempo, porque você deixava o chute aqui. Tá vendo aqui que tinha uma conexão? Isso aqui ficava rodando. Na hora de dialisar, você abria, guardava de novo. Mas isso aqui era tempo limitado. Melhorou muito. Só um pouco. E olha a história. Em 66 veio a fístula. Em 70 a prótese. E olha a foto que é horrível. Porque prótese, se eu tenho uma prótese aqui, é só fazer uma fístula, né? Prótese aqui em cima. Então não tem prótese aqui. Se a veia é boa e a artéria é boa, faz uma fístula. E catéter só em 1980. O primeiro catéter aqui na escola, acho que veio em 1985, por aí. O pessoal que estava fazendo pós-doc fora, o Manuel Saragossa, ele trouxe o catéter. Então, isso tudo era novidade. Muito bem. E quando é que entrou a legislação brasileira? Até então, o Brasil não tinha RDC. Não tinha portaria. Lembrar que portaria vem do Ministério, RDC vem da Anvisa. Quando a Anvisa publica uma RDC, a ela tem que estar acoplada a uma portaria, tá? Então veio no caos o que aconteceu em Caruaru. Em 1996, saiu em tudo quanto é manchete, ficou muito tempo saindo na mídia, foi várias publicações. O que aconteceu? 60 óbitos, e descobriram, então, que esses pacientes morreram por intoxicação de microcistina. Microcistina é uma substância que deriva das algas azuis, das cianobactérias. Então, em Caruaru, o serviço de tratamento de água da cidade estava oferecendo os caminhão-pipa, embora fique a 200 quilômetros do mar, estava tendo muita proliferação de algas. Essa água adentrava na clínica, não existia portaria, não existia legislação, não existia osmose reversa, não existia nada. Os pacientes iam dialisando com grande quantidade de microcistina, eles iam morrendo, até que na necrópsia via microcistina no fígado, no cérebro. E aí o que aconteceu? O RT foi preso. Acabou a vida do cara. Ele foi preso. E isso não tinha legislação, mas ele foi preso. O médico da clínica foi preso, o dono da clínica foi preso. Porque todo mundo queria um culpado, né? E aí, nesse mesmo ano, o ministro Adib Jatene pediu para toda a assessoria do Ministério que me arranje a portaria mais rígida do mundo. Por isso que a RDC do Brasil, desde 1996, é uma das mais rígidas do mundo, por conta de Caruaru. E aí, que eu acho muito bom, mas o governo tem que pagar pela rigidez que ele exige, né? Em 2000, o Serra exigiu osmose reversa. Em 2002, que é que tem a vigência até hoje, como que eu faço estrutura física, qual tem que ser o tamanho do reuso, qual a distância de uma cadeira e outra, do pé de um paciente e outro, né? O tamanho da UTI, tudo está nessa estrutura física de 2002. As portarias foram se atualizando, teve essa de 2004, que se ela fosse ser executada, ia quebrar todas as clínicas do Brasil. Ela foi, então, feita uma releitura, republicada em 2006,
Porque nesse ínterim, aqui em 2004, os nefrologistas eram contra a portaria. E em 2006, a gente fez uma ação ao contrário. Nós somos a favor e queremos que o governo nos ofereça a possibilidade de ter uma diálise rígida. Para isso tem que pagar, né? Então, foi um evento muito interessante. Ela foi republicada em 2014. Tem várias portarias de consolidação, que a gente tem que estar sempre vendo, porque alguém vai lá, muda, mas a portaria mãe, ela deriva dessa, que se deriva de 1996, tá? Muito bem. Então, onde que eu coleto o microbiológico? Pós-osmose, reuso e o looping. Isso aqui, para mim, tem que ser, no mínimo, esses 3 pontos. Pós-osmose é o que vai entrar no paciente. Reuso, porque a água que está saindo da osmose, chegando até o reuso, ela tem que passar por um outro caminho. Eu tenho que saber se essa água, se aquele looping, se aquele cano que está levando até o reuso está certo. O que é o looping? É a curva. Então, a osmose está aqui, o meu pulmãozinho está aqui, a água chegou, passou em tudo quanto é que onde ela tinha que passar, e ela volta para ficar recirculando. Então, o ponto mais distante, ali no décimo, deve ser lá na UTI, que é onde faz a curva para voltar. Porque é onde está mais longe, é onde tem mais chance de proliferar. E eu tenho que fazer também com o dialisato, que eu vou mostrar para vocês o que é o dialisato. Então, de novo, bactéria heterotrófica, nível de ação é esse, endotoxina, nível de ação é esse, mas o ideal é que esteja tudo ausente. A portaria só exige no looping, e um dos pontos da sala de processamento. Tem clínica que tem 2 reusos, 3 reusos, né? Eu acho que não deve ser, eu acho que tem que ser pós-osmose, então eu sempre fiz na minha clínica mais pontos, porque é melhor. Quanto mais cedo você identificar, porque pirogenia por bactéria vai acontecer. Só acontece com quem faz, mas se eu puder mitigar, é melhor, né? Então, os caminhos continuam. Um dos caminhos pode ser, então, o meu reuso. Especialmente se eu estiver utilizando filtros de alta performance, que o buraco é maior. Então, eu tenho que ter garantia que a água que eu utilizo lá para lavar capilar é água tratada, tá? Então, essa água tem que estar boa. O reuso, ele tem que fazer parte do looping também. Você não pode ter ponto morto, porque o ponto morto no reuso, tipo assim, ele chegou no reuso, pum, parou. Terminou o reuso, fica morto. Não, o reuso tem que fazer parte do looping também. Tudo tem que estar andando. A água não pode ficar parada na clínica, tá? Então, o reuso a gente tem que ver. E tem também aqui a máquina. Então, o que a portaria fala da máquina? Microbiológico do dialisato. Dialisato significa que eu tenho que ver se a máquina está suja ou não. Então, se vocês olharem as máquinas lá do 10º, ela tem um local aqui onde você coleta água, tá? A portaria manda que, pelo menos uma vez por ano, a máquina tenha que sofrer uma dosagem do microbiológico. E aí, o valor máximo permitido é 200 unidades formadoras de colônia, mas olha, são 50. Então, a máquina tem que ter menos que 50. Quando a máquina, você tem pirogenia, a melhor coisa é coletar na máquina para ver, de repente, a máquina, né? E máquina com 35, com 20, pode chamar o técnico, que deve ser desinfecção ou tá ruim, ou os equipamentos que lá dentro a gente tem que trocar normalmente, as pecinhas que tem que ser trocadas. E vocês ainda podem colocar dentro dessa máquina o DIA-Safe, ou filtros que filtram a água antes de chegar no capilar. Então, todo esse sistema de qualidade, vocês podem... tem como você falar assim, eu quero o mais chique do mundo. Então, você pode ir realmente de carro 1.0 até um carro sofisticado. Tá certo? Olha para vocês verem que a quantidade dessa análise semestral é quase nada, né? Só que isso aqui a gente tem que olhar, pessoal. Por quê? O cálcio pode significar que o meu deionizador está uma porcaria. O sódio, pode ser que naquele dia eu estou deixando o sódio, não estou lavando direito o meu deionizador. Alumínio alto é membrana que pifou, porque o alumínio só sai na membrana, né? E por aí vai. Então, a gente tem tudo isso. Antigamente, a gente tinha que decorar sinais e sintomas quando não tinha osmose. Alumínio, vai dar encefalopatia. O cara chegava, conversava com você hoje, amanhã estava em coma. Cloro. Agora, então, preste atenção do cloro. Pena que a estelinha não está aqui.
há um mês, 2 meses, não sei, não me lembro. Ela me ligou às 6 da tarde falando assim, doutora, o que pode ser? Ligaram os pacientes ali meia hora e eles começaram a ter dispneia. Falei, isso é água. Porque esse lugar não faz reuso. Não é reuso. Né? Máquina tudo novinha. Em vários pacientes, é água. A sorte que quem toma conta de lá, à distância, já tinha passado experiência disso também, e falou, pode desligar e coletar a meta-hemoglobina. Veio alto, não maior que 12. É convocado o responsável pelo tratamento de água, o responsável não técnico, né? O técnico responsável, não o responsável técnico. O responsável técnico são vocês, o técnico responsável. O cara chegou lá e falou assim, imagina, que absurdo. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, com meta-hemoglobina, é cloro que entrou, é cloramina. Eles tinham feito a desinfecção do loop, porque a dependência pode fazer com ácido peracético, hipoclorito, e deixou cloramina lá, entrou no paciente, e foi isso que aconteceu. E foi comprovado, porque também eles pegaram o aparelhinho, dosaram o cloro, estava alto. E aí não foi nem de água potável, nem que o carvão estava alterado. Foi alguém que injetou no sistema para fazer a desinfecção e não lavou. Simples assim, tá? Então, isso continua existindo, pessoal, infelizmente. Então, finalizando, a água, ela pode permitir que o indivíduo tenha uma pirogenia, que aí no final é uma bacteremia. Aí, a água pode ser contaminada em qualquer ponto. Aí vocês me perguntam, onde eu vou coletar, então, os pontos? Pode ser pós-osmose, se vier positivo endotoxina. Será que é meu pré-tratamento? Então, quando você fica desesperado, você colhe pós-carvão, pós-abrandador, pós-areia, na caixa d'água, no cavalete, porque você tem que descobrir de onde está vindo aquela contaminação. Pode ser água da rede pública chegando contaminada, muito contaminada. Certo? Então, a gente tem que saber a origem, até onde vai, e todos os pontos. E a clínica sabe mais ou menos onde é o problema. Meu tratamento é super novo. Eu vejo todo dia. Então, deve ser da rede pública, né? Agora, a água também, quando ela não está bem, ela pode levar à intoxicação. E aí eu chamo bastante atenção ao cloro e ao alumínio. Quando a osmose fura, porque eu não troquei, não tinha dinheiro para trocar, eu aumentei a pressão para ficar fazendo bastante água, não jogar o rejeito fora, às vezes meu rejeito, a minha clínica é antiga, vai tudo para o esgoto. Vai passar bicho, então vai passar endotoxina, mas pode passar alumínio. Não que vocês vão ter aquelas encefalopatia que o cara chega em coma para você, mas você começa a ver que está aumentando a dose de eritropoetina, o cara está referindo dor, é aquela intoxicação devagarzinho, sabe? Porque o alumínio, vocês viram que a gente dosa o alumínio na água só a cada 6 meses. Então, quando a gente começar a ver que o paciente não está respondendo a eritropoetina, eu tenho que pegar o sanguinho dele e coletar alumínio, que não pode estar maior do que 20. E se eu achar que é alumínio, eu tenho que fazer o teste da desferoxamina. Ok? Muito bem. Então, aqui só para vocês verem uma foto. Isso é um tratamento de água, para vocês verem. Não tem sujidade, tem que estar tudo escrito, tudo com alarme, cheio de bombas. E geralmente a gente usa 2 bombas, porque se uma tem algum pepino, você tem a outra, entra em stand-by. Tanque de pulmão, ele tem que ter um fundo cônico, tem que ser... Essa sala aqui não pode estar muito quente, então você não precisa deixar ar-condicionado, a não ser que tem luz entrando, que não é o ideal entrar luz. Se a sala for quente, você tem que pôr ar-condicionado. A água que está dentro do pulmãozinho não pode ter mais do que 25 graus, senão propicia crescimento de bactéria. Aqui, para vocês verem o PVC, tem muita conexão, né? Então, é aqui que pode ter microfratura, tá? Vocês podem ver que a gente não pode usar nada de alumínio. Aqui é um sistema PEX. A depender do meu sistema de tratamento da água, eu tenho que ver se eu estou usando ácido acético, hipoclorito, ácido cítrico, se eu faço desinfecção térmica, que a gente geralmente pode fazer nas máquinas. Eu posso fazer desinfecção química e também posso fazer desinfecção térmica e posso também só lavar. É forma de limpar, né? Então, o ozônio, ele mata e a luz ultravioleta não deixa multiplicar, né? Então, tem fotos de ozônio, luz ultravioleta, que você vai colocar
você acaba colocando onde o cara que está te vendendo o equipamento de água vai dizer, tá? A gente tem que lembrar que o biofilme, infelizmente, quando tem biofilme, você tem que trocar todo o sistema de água. Eu já tive que mandar trocar um sistema de água no dia 24 de dezembro, de uma clínica que estava tendo 20 pirogenias por dia uma semana. E era tudo, tinha mais de 20 anos o sistema, era PVC, porque aí a vigilância vai lá. Se ela não vê também nenhuma ação, você também é preso. Eu falei, eu quero... Vai trocar tudo, fim de semana, vai trocar. Porque você tem que mostrar atividade também. Porque você vai ser autuado. Às vezes, já teve clínica em São Paulo que foi fechada, teve clínica em Santos, a Santa Casa de Santos foi fechada, os pacientes subiram para São Paulo, a casinha deu vaga, a minha clínica deu vaga, porque todo o sistema de água lá não era infectado, tinha que ser tudo trocado. Então, isso tudo já aconteceu e algumas vezes ainda acontece, tá? Então, a Burkholderia pseudomonas, Alcalegenes aeromonas, isso aqui, gente, tem que pensar se não é biofilme, tá? Não só do catéter, mas do sistema de tratamento. A osmose reversa, ela é monitorada todo dia e que eu quero mostrar para vocês, por que tem que monitorar, gente? Por que tem que monitorar, né? Se está numa cidade pequena e choveu demais, pode ter certeza que vai ser água barrenta. Eles vão encher de alumínio, porque a água vem com alumínio, né? A água é para decantar. A água gruda, o alumínio gruda no barro e vem para baixo. Então, se choveu muito e a osmose estava para trocar, pode trocar. Ah, vai começar a época de muita chuva, na minha cidade a água vai ser barrenta. Já troca a osmose, porque você tem que ter certeza que eles vão encher de alumínio. Eles vão encher de cloro, tá? Uma época que em São Paulo eles queriam aumentar o nível de flúor por conta de cárie em crianças. A SBN entrou para não aumentar. Até hoje a represa aqui, a Sabesp monitora nível de microcistina na água por conta de Caruaru. A SBN obrigou a Sabesp a ter essa monitorização. Então a gente vai aprendendo com os erros. E aí, só para finalizar, aqui é a osmose portátil. Gente, a osmose portátil é igual um tratamento de água. Então, onde vocês vão enfiar a mangueira da osmose para puxar água? Numa torneira de água potável. De que lugar? Então, vocês deveriam fazer o microbiológico de onde lá nos hospitais onde vocês trabalham que faz agudo, vocês vão conectar. Por isso que é interessante ter, não uma torneira, mas ter um engate dentro de um leito de UTI. Vocês, antes de fazer isso, saber do hospital como é que a água que chega no hospital, de preferência saber como que é o microbiológico da água, do ponto que vocês vão coletar. Vocês não podem conectar numa torneira de alumínio, de cobre, senão vai entrar. Aqui a osmose, aqui fora, está dizendo a condutividade. A condutividade tem que ser menor que 10. Se não tiver menor que 10, significa que a osmose de vocês está ruim. Se vocês abrirem a máquina de osmose, vocês vão ver que lá tem um filtro de carvão. É obrigatório ter filtro de carvão. Mas no dia que vocês tiverem a clínica de vocês ou fizerem agudo, vocês podem falar assim, eu quero uma osmose, me abra a osmose, eu quero colocar mais um filtro de carvão. Vocês podem colocar. Eu quero que vocês peguem a osmose e façam um varalzinho para mim e coloquem um filtro de 10 micras, um de 5 micras, um abrandador. Então, a osmose de vocês pode ser... Vocês não vão ter ozônio, ultravioleta, mas vocês têm que ter a garantia da água que está chegando, da condutividade, e essa maquininha tem que, pelo menos uma vez por mês, coletar o microbiológico. Quanto tempo dura uma osmose normalmente? Depende. Bem usada. É igual carro. Depende da gasolina que você está pondo. Vai depender se você leva na concessionária ou leva no tio da esquina. Se você põe água, se você calibra, se você não vai em buraco. Certo? Então, a osmose dá para vocês têm que fazer isso na osmose também. Aqui não é crítica, nada de crítica, é para dizer o que vocês têm que fazer na vida prática de vocês. Isso é responsabilidade. Então, se a gente for resumir, é isso daqui, ó. A origem da água, independente se é de clínica ou de osmose portátil. O pré-tratamento e o tratamento que eu purifico essa minha água. Como que eu observo essa distribuição. Lembrar que existem intoxicações alheias à nossa vontade, eu tenho que ficar observando. Você tem que conhecer de onde está vindo essa água. E vocês têm que monitorar, óbvio, também aquelas
possíveis infecções do paciente. Obrigada. Só uma dúvida, então. Nas nossas diálises externas, então, a senhora falou, por exemplo, que o looping ia, por exemplo, até o ponto final da UTI. Então, Não das externas. não das externas. Tá? Por exemplo, na UTI do 10º andar, a UTI do 10º andar, quando a gente fez, foi na época que o Medina era o diretor, a gente fez um looping, porque é uma UTI de nefrologia. Então, vai na UTI da nefro. Na nossa UTI. Aí lá no final é o looping. Então, ela volta, então a água que está lá no pulmãozinho, lá de lá de fora, ela fica circulando na sala de diálise e na UTI, porque a gente fez. Então, a diálise que vocês fazem dentro da UTI, ela deve ter a qualidade que vocês estão fazendo daquelas 4 máquinas que estão dentro, porque é o mesmo loop, é a mesma coisa, né? A gente trocou aquele PVC, eu já não lembro mais quanto tempo, mas na minha época a gente trocou tudo. Esse segmento de água, quem está passando no 10º andar, tem que pedir, eu quero ver o semestral, eu quero ver o bacteriológico. Não, gente, isso sempre existiu. Vocês falam assim, doutor Igor, a gente precisa ver. Por quê? É feito. Tem tem os engenheiros que cuidam, eles vão lá todo dia de manhã, às vezes eles chegam sábado e falam, tem que ter desinfecção. Você fala, não, desinfecção tem que fazer no domingo. É o dia que não tem diálise. Eu não vou antecipar tudo. Agora dá para vocês fazerem. Quando eu era preceptora, a gente tinha 80 pacientes no 10º fazendo diálise. Então, eu não brigava com eles. Eu conversava com vocês, eu não posso diminuir tempo de diálise para vocês fazerem a desinfecção do sistema. Tem que ser domingo. Só que o hospital não pagava hora extra do domingo. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Então, era uma briga, mas assim, a responsabilidade era minha, né? Hoje não, hoje vocês podem, não, então eu vou fazer um 3º turno para sábado o cara vir e fazer toda a desinfecção, porque a desinfecção tem que ser feita. O microbiológico tem que ser feito. O semestral tem que ser feito. É exigido, é documentado. Você carimba, você fala, eu quero, eu exijo, e sempre teve. Agora você fala assim, não teve, mas também eu não pedi. O da osmose tem que ter. Porque o paciente não tem culpa se o sistema não funciona. Se o sistema não funciona, você fala, não vai ter a diálise, então. Entendeu? Eu sei que dá trabalho, parará, não deveria ser assim, mas se você está... E não estou falando só de Hospital São Paulo, é onde vocês vão trabalhar. Porque você fala assim, nossa, o Hospital X vai me contratar para fazer diálise de agudo. Eu não quero dar aborrecimento para o hospital. Vocês têm que chamar um engenheiro e falar assim, eu preciso de um leito, e esse leito eu preciso de pressão. Qual é a pressão que eu preciso na torneira para poder eu gerar uma diálise? Ele tem que medir para mim a pressão. Se ele não souber, você fala assim, me dá um balde. Conta em 1 minuto quanto de água sai. Se o paciente consome 500 ml por minuto, e eu sei que para 500 ml por minuto eu preciso ter 1 litro por minuto, aquela torneira tem que dar no mínimo 2 litros por minuto de pressão. Senão não serve como ponto. Então você tem que chegar e falar, eu preciso de um ponto. O ideal seria um ponto só, porque a gente só mexe naquilo ali. Essa água aqui, vamos fazer um microbiológico. Isso é o correto. Porque não é só dialisar. E agudo é mais complicado, porque se tiver uma febre, é agudo, é sepsis, é uma vez só. O crônico, ele vai repetindo o processo. Mas o agudo, a gente tem que ter a mesma responsabilidade, porque vocês são responsáveis por todo o tratamento. Não é a Sabesp, não é o diretor clínico do hospital. Uma coisa é você pedir, a pessoa não dá, e o paciente vira óbito, e na hora do advogado recorrer da sentença, vai abrandar a pena. Você fala, eu pedi, ele que não deu. Aí você começa a empurrar, mas a responsabilidade é nossa, entendeu? É nossa. Então, eu tendo um ponto de água com vazão adequada e eu tendo a osmose portátil, em tese eu consigo fazer uma de agudos, mas eu não vou ter uma água tão boa quanto desses meus pontos. Não, tem. Quando você tem, porque a osmose reversa, ela é osmose, ela tem o carvão,